Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Aleluia. Sabe, irmãos, eu estava lembrando aqui quando o pastor Bud passou pelas nossas igrejas. Alguém aqui conheceu o pastor Bud pessoalmente? Alguém viu ele? Os dois viram. Aleluia. É fácil, olha lá no YouTube, você vai ver ele lá. Ele está no céu, mas as palavras dele ficaram aqui. E sabe, irmãos, eu conheci ele muitos anos atrás, e eu nunca vi uma pregação dele espetacular. Nunca, irmãos. Pregava simples. Para quem não sabe, ele era um caminhoneiro. Deus pegou um caminhoneiro, tem alguns aqui na igreja que são caminhoneiros. Eu sei que algumas esposas aí têm motorista, marido que são motoristas de caminhão. E sabe, irmãos, ele dirigia aquelas carretas maravilhosas lá nos Estados Unidos. Ele deixou, irmãos, o trabalho dele e se dedicou ao ministério. E Deus usou um caminhoneiro. Amado, se Deus pôde usar aquele homem para constituir aqui no Brasil 518 igrejas, muito mais você. Ele veio com uma palavra assim, eu vi ele pregar, irmãos, só que ele tinha uma diferença, ele pregava com o coração. Nesse curto tempo que eu tenho, irmãos, de ministério, eu vejo pessoas pregar o livro dos outros. Lê o livro e prega o livro. Então está pregando o que os outros escreveram. Mas sabe, Deus está procurando os originais. Ainda com o teu jeito, talvez ainda errado de falar, eu me lembro, irmãos, que... Amém, pai, eu vou descer aqui. Eu pertenci a uma igreja por uns 5 anos, mais ou menos, que não era Verbo da Vida. E nessa igreja, uma igreja tradicional, pentecostal, e tinha uma senhorinha lá, era a mãe do pastor Elídio, alguns talvez conhecessem ele, foi aquela pessoa que me trouxe a palavra de salvação, foi através dele que eu aceitei Jesus, e Deus manda honrar pessoas assim. E a mãe dele, irmãos, foi ministrar uma vez na igreja dela, lá onde eu congregava. E eu não sei como é que ela fez. Ela estava com o rascunho, a Bíblia e o microfone aqui, nesse lugar. Eu não sei como é que ela conseguia abrir a Bíblia, ler, e o papel. E eu olhava para aquilo e falei, Senhor, isso é graça. Ela não se enrolou em momento nenhum. Ou seja, Deus pode usar, irmãos, qualquer pessoa. Não é você que estudou muito, fez rema, fez isso, fez aquilo, fez tussa, fez... Não é por isso que Deus escolheu você. Isso aí são habilitações que você recebe de acordo com o teu chamado. Eu não iria numa consulta de um médico se ele não tivesse feito a faculdade. Na verdade, nem seria médico. Mas como eu não sei, alguém já pediu o CRM do médico que você vai? Deixa eu ver seu diploma aí. Você confia de que ele é o médico. Imagina se ele não... Tem alguns por aí que costumam dar uns golpes, Mas eu estou dizendo para você, você só vai naquelas pessoas habilitadas. Então, todas as pessoas que têm chamado têm que se habilitar. Há muitas pessoas na igreja que às vezes batem no peito e falam, pai, Deus me chamou para ser pastor. Eu falei, você já estudou a Bíblia? Não, não precisa, eu vou falar por inspiração. É a mesma coisa, eu sou médico, mas nunca fiz faculdade. Quem é que vai consultar com ele? Ninguém. Por quê? Tem que se habilitar, irmãos. Você tem que estar habilitado para toda boa obra. Estou voltando a falar do pastor Bud. Ele é um homem que não tinha estudo, mas ele decidiu fazer o rema, lá em Tulsa, Oklahoma. Na verdade, eu falo errado, o nome não é Tulsa. Segundo a Lorenda, é Tulsa. A pronúncia, a gente lê Tulsa, mas pronuncia Tulsa. Então, ele fez lá a escola, e feito a escola, irmãos, lá Deus falou para ele, pega a minha palavra, leva para o Brasil e liberta o meu povo. E sabe, irmãos, eu sou lá do comecinho, e quando ele falou isso, eu entendi o que Deus quis dizer. Pessoas iam ser salvas através do ministério dele, mas o ministério dele era com crente. Por quê? Para salvar o povo que era dele. O povo que não é de Deus, ele não foi salvo ainda. Então, ele estava dizendo que essa palavra, irmãos, ela sempre encaixa com alguém que precisa receber uma revelação ou algo mais profundo da palavra. E o nosso ministério, graças a Deus, tem uma profundidade na palavra muito boa.
Quantos já experimentaram já dessa profundidade? A gente acabou de ter um evento aqui agora, meus irmãos, né, maravilhoso, né, no qual 3 pessoas passaram aqui e trouxeram do conhecimento que eles adquiriram nesse ministério. E nós vemos, irmãos, que, por exemplo, Zé Roberto, pastor Zé Roberto, o Neemias, pastor Neemias, eu me lembro deles lá no começo, quando eles viviam rodeando o Eliezer nos eventos, porque eles eram apenas pessoas da igreja, mas estavam com um chamado ao redor de alguém que tinha um chamado que podia ajudá-los. E eles pagaram o preço, irmãos, e hoje estão pregando igual ou até melhor que nós. Por quê? Porque pegaram o chamado deles e investiram no chamado. Amém, irmãos? Mas a minha palavra não é essa, isso é apenas uma entrada para você ficar contente, alegre, feliz, né? Eu não sou ministro de fazer você pular e dançar, só se Deus quiser, mas você pode ficar à vontade, viu? Porque a palavra de Deus ela vai ser pregada e ela vai trazer resultado na sua vida. Às vezes você fica dizendo, mas eu não gostei do carteiro que veio trazer a carta na minha casa. Irmãos, o importante não é o carteiro, é o que veio. Mas nós gostamos de escolher o carteiro, fala a verdade. Tem alguns carteiros que a gente gosta mais que outros, né? Mas sabe, o carteiro não traz muita coisa, não. Ele só traz o que Deus deu para ele. Né? Então, o que eu recebi do Senhor é que eu também vou entregar para vocês hoje. Quem já tomou ceia aqui? Não é agora não, mas você sabe que essa palavra é lá da ceia, né? O que eu recebi eu também entreguei, né? Vocês lembram disso? Irmãos, eu tenho no meu coração uma palavra para falar com vocês. Eu sou da linhagem do pastor Bud, que é a linhagem de pessoas que faz fundamento, né? Que traz um fundamento de caráter, um fundamento de amor, um fundamento da palavra. Não sou o pregador como alguns no nosso ministério que tem o chamado de, que eu chamaria eles de pessoas que exortam, né? Ou avivalistas, né? Vamos chamar assim, que vem aqui e taca fogo na igreja, depois ele vai embora. Aí fica o pastor aqui. Aí como é que o pastor vai tacar fogo de novo, né? Ele não é avivalista, aí fica comparando, ele é melhor que o pastor. Não é não, irmãos, cada um tem o seu chamado. Aprende a receber segundo a unção de cada um. Sabe, irmãos, o ensino do mestre, ou o ensino do pastor local, é aquele que vai dar segurança na tua carreira. Irmãos, você não pode ter uma carreira meteórica. Acho que esse ano não teve fogos aqui na praia, parece, né? No final do ano. Lá em Santos teve. Irmãos, são 15 minutos de glória e milhões indo embora. Vira fumaça. Não sei se você já foi, quando fazem isso, só vira fumaça depois. Tem certas coisas, irmãos, que é só fogo de palha. Pega fogo alegre e depois aquilo... O pastor e o mestre, eles dão uma vida longa para você no evangelho. Porque no momento da aflição, o avivalista não vai estar aqui. Mas o pastor vai. É aquele que vai dar o apoio, é aquele que vai te ligar. Não estou anulando o avivalista, nem tampouco aquelas pessoas. Tem o seu lugar, mas não é tudo assim e sempre assim. Porque a tua jornada é muito longa, irmãos. Você vai precisar de alguém que acompanhe você a jornada toda. Uma jornada rápida, eu me alegro, mas depois, irmãos, se aquilo não vira fundamento para mim, serviu só para aquele momento, é os fogos de artifício. Olha que lindo, é lindo mesmo, não é? Que maravilhoso. 15 minutos acabou. Aí tu tem que puxar na memória ou ligar o celular para ver como é que você filmou lá, para ver de novo. Mas o pastor, o mestre, aquele que ensina, irmãos, vai passar para você o fundamento, no qual você vai andar a tua vida inteira. Não estou anulando o avivalista, irmãos, tá? Fica bem claro, eu amo isso, eu gosto demais, com momentos aqui nem férias. Ninguém tira férias todo dia. Mas quando tira, coisa boa, vou viajar, vou para tal lugar, aleluia. É um tempo, mas não é todo o tempo. Quem entendeu? Amém. Aleluia. Eu vou dar um caminho para você, que se você andar nesse caminho, tudo que você fizer vai funcionar. Amém. Quem gosta de tudo que fizer funciona? Amém. Quem gosta de ter resposta de oração? Amém. Aleluia. Então está chegando a resposta para você hoje aqui. Mas sabe, irmãos, tem coisas que Deus só faz com você, tem coisas que Ele faz sozinho. Quando Ele fez o universo e criou todas as coisas, Ele fez sem você. Ele fez com Jesus, que é a palavra, mas não fez com você. Mas agora, irmãos, nesse ministério do Espírito Santo, que é o tempo dele,
Sabe, irmãos, nós vamos agora trabalhar com Ele. Jesus nos ensinou isso. Tem milagres, irmãos, que Deus faz sozinho. Mas tem alguns milagres que você vai ser participante. Deus quer que você se prepare para esse tempo. Amém, queridos? Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Como eu falo, pastor Adriano, eu vou pregar, depois eu vou embora. Depois ele segura aí. Vamos lá. Números 13, versículo 27, nos relata um episódio que aconteceu na época de Moisés. E aqui nesse texto, nós vamos ler aqui do versículo 27 em diante, os espias. Sabe, irmão, isso aqui aconteceu, isso aqui não é uma história, não. Uma história, aconteceu. É um fato verídico. Você não estava lá, mas aconteceu. O que a nossa fé diz? Deus disse, eu creio, ponto final. Se está na Bíblia é porque aconteceu. Amém? E por que aconteceu? E foi registrado para nós, para a nossa geração. E a outra geração? Aí vai ser um outro tempo. Mas para nós hoje, essa palavra foi escrita para você ser edificado. E diz assim no 27, relataram a Moisés e disseram, quem é que relatou? Os espias. Né? Havia uma situação, eles estavam para entrar na terra prometida, Deus prometeu a terra para eles, diz que manava leite e mel, talvez eu tenha falado isso aqui, vou repetir de novo, o leite lá, leite de cabra, e o mel era mel de tâmara. Nós já ficamos pensando no mel de abelha e no leite da vaca. Né? Lá tinha muito mais cabrito e bode do que animal grande, né? Como vaca. Mas vamos seguir. Vamos lá. Relataram a Moisés, então, esses espias e disseram, nós fomos à terra a que você nos enviou, e verdadeiramente mana, leite e mel. Esse é o fruto dela. 28 diz, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas também habitam na terra do Neguebe, que é o deserto. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão, do rio Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos. Parando um pouquinho só aqui, irmãos, veja, esse relatório está de acordo com o que Moisés pediu. Vai lá e espia a terra. E conta para a gente o que é que ela tem. Um detalhe, nós queremos saber que povo tem, quantas pessoas são, vamos entrar numa terra que não conhecemos. De fato, ele está trazendo até aqui um relatório fidedigno das coisas que estavam lá. Né? E o que ele falou também aqui, que eu quero dizer algo para você alertar. Ele alertou que as coisas eram boas, descreveu o povo que habitava na terra, na beira do Jordão, no deserto do Neguebe. Ele pontuou isso. E no final ele fala assim, olha só, versículo 29. Os amalequitas habitam a terra do Neguebe, os heteus... Não, um versículo antes, perdão, 28. Diz assim, o povo, porém, que habita na terra é poderoso e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Filhos de Anak. Diga, gigante. Gigante é mais de 1,90 m. 2 metros e pouco, quase 3. O que eles viram lá? Gigantes. Agora, talvez você não saiba, naquela época, a luta corporal era assim, quem tinha mais vantagem ganhava. Hoje não, quem tem um revólver maior, quem tem uma metralhadora maior, quem tem um canhão, é diferente. Mas naquela época, quem tinha físico maior, ganhava. Agora, ele encontrou um povo de gigante, e falou, vixe, tem gigante lá. As cidades não têm cerca não, é muro, são fortificadas, bem protegidas. O que ele está trazendo? Trazendo uma notícia de que as coisas não vão ser fáceis. Vocês estão comigo? Aí no 30, Calebe, ouvindo isso, olha só, ele ouviu um fato real, só que ele trouxe uma palavra. Ele fez calar o povo, mandou eles ficarem quietos e disse perante a Moisés, eia, não sei como é que está na tua Bíblia, na minha está eia. O que é eia? Traduz para mim. Não, é assim, eia. É aquela expressão assim, eia! O que ele está fazendo? Ei, povo, para de ficar vendo as dificuldades e falar sobre ela, ela existe.
Mas Deus falou que a terra é nossa. Sabe, irmãos, quando você vê a dificuldade, você não pode parar nela. Ele está dizendo, eia, essa é uma expressão, veja que tem na Bíblia, lá, no original não tem a exclamação, mas aqui na minha tem uma exclamação, não sei se na tua tem. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Curto e grosso. Eia, vamos prevalecer. Eu quero perguntar para vocês, qual era a base que dava para ele essa convicção? Ele disse, eu creio. Esse homem aqui, irmãos, depois mais para frente você vai ouvir, ele dizia assim, Deus falou, nele, em Caleb, havia outro espírito. Um espírito diferente dos outros. E um espírito diferente fala diferente. O que esse espírito influenciava ele? Ele dizia, Deus disse, eu creio, até debaixo d'água. E essa é a exortação que ele fez para o povo. Mas veja o que aconteceu. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim também o éramos aos olhos deles. Você lembra o que Caleb disse? Foi uma frase pequena e curta, direta. Esse outro aqui, quando falou bastante coisas, tudo contrário ao que Deus disse. Deus não disse que lá não tinha gigante, que tinha mesmo. Deus não disse que não teria cidade fortificada. Deus não disse que o povo lá era mole. Deus só disse uma coisa, dei para vocês. E às vezes nós ficamos, mole, e dizendo, ser crente não é fácil. Irmão, Deus, quando salvou você, Ele deu para você tudo o que você precisa para viver bem aqui na terra. Antes de conhecer a Deus, irmão, você vivia de acordo com as circunstâncias. Se eu estou com dinheiro, eu estou alegre. Se eu estou sem dinheiro, eu estou... E tem pessoas aqui que quando não come, fica bravo. É uma maneira de expressar. Meu filho é assim, não comeu, fica bravo. Então, cada pessoa é de um jeito. Mas Deus está dizendo, transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Depende de você, não depende mais de Deus não, irmãos. E você muitas vezes fica, ó vida, ó azar. Porque eu nasci nessa família, eu tenho dois jeitos de ficar rico. Ou nascer rico, ou casar com uma mulher rica. Não, irmãos. Você, quando nasceu de novo, você já enriqueceu. Aleluia. É que tem alguns que não querem nem trabalhar, né, irmãos? E Paulo fala que quem não trabalha, que também não coma. Então, você já sabe como é que funciona, né? O reino de Deus é assim. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos nos localizarmos na palavra. Deus não envia a palavra, irmãos, sem um propósito. Eu estava aqui no louvor e vocês cantando, pulando, dançando. Eu falei, pai, eu quero esse mesmo entusiasmo amanhã de manhã. Aqui, irmãos, nós estamos aprovados. Mas amanhã, quando alguns pegar a marreta para quebrar uma parede, e a marreta escapa e pega no dedo,
E você, aleluia, aleluia, glória a Deus, vai dançar ali. Aleluia. Porque aqui, irmãos, é fácil fazer, irmãos. Está tranquilo aqui, um ambiente, um louvor desse tocando. Quem é que não dança e não canta? Aleluia. Eu estava observando, irmãos, interessante isso. Eu não vi grandes milagres feitos dentro das igrejas na Bíblia. Tudo foi fora. Então, os grandes milagres não vão acontecer aqui, não. Provavelmente, eu quero que aconteça. Todos aqui não quero, eu quero. Porém, você vai ver eles também na rua. Ontem, nosso grupo lá em Santos tem um grupo de homens. Nós entregamos ontem 45 marmitas na rua. Tudo sobrenatural. Não programamos nada nesse sentido, mas Deus foi abrindo portas. Uma irmã lá do Vila dos Pescadores de Cubatão fez as marmitas. E um outro irmão, que não é da nossa igreja, ofereceu aos carros da empresa dele para buscar e trazer as coisas. E nós só entregamos. E sabe, irmãos, hoje, estão dando testemunho lá em Santos hoje. Os irmãos que foram entregar, no meio da rua, encontraram pessoas, irmãos, que Deus deu experiências sobrenaturais para eles. E sabe que a resposta que eu recebi de Deus? Essas pessoas ontem foram respostas minhas para eles. Pessoas que foram lá, tinha gente já dormindo já no chão, eram umas 8, 9 horas da noite, os meninos acordaram ele para dar a marmita. Um deles disse, rapaz, eu ia comer a comida da manhã que já está estragada, porque eu estou com tanta fome, mas chegou a marmita quentinha, eu vou comer ela agora. Graças a Deus, obrigado, meu Deus. Só da boca da pessoa. Sabe, irmãos, quando você lê lá dízimos e ofertas, que você lê hoje, naquele texto, e aquele texto diz para que muitas, graças a Deus, sejam dadas. O objetivo nosso, irmãos, é Deus ser glorificado e a pessoa matar a fome dela. Eu fiquei triste porque no Guarujá, fiquei sabendo ontem, nós estávamos reunindo na igreja com a porta aberta, só que se fechar a porta, eram umas 10 horas, entrou 2 crentes lá dentro, que tinham ido no restaurante ali do lado, e ficaram olhando assim, nós fomos comentar eles, 2 irmãos da Assembleia. Nós fomos conversando do trabalho que nós estávamos fazendo com os homens, ficaram felizes. E eles disseram, rapaz, no Guarujá está proibido entregar marmita. Não podemos dar marmita no Guarujá. Porque a prefeitura entendeu que se dá uma marmita, incentiva eles a ficarem na rua. Eu falei, rapaz, os caras estão com fome. Aí um deles me respondeu assim, mas em Carapicuíba fizeram isso também. Aí alguém chegou lá, deu R$1 para cada pessoa. R$1, pega uma moedinha, né? E falou, agora venha comprar marmita. Eu estou vendendo marmita por R$1. Aí a pessoa levantou, deu R$1 e eu entreguei. Falei, agora eu posso. Eu estou vendendo, agora eu não estou entregando. Eu estou vendendo, estava pagando. Sabe, irmão, às vezes nós ficamos olhando o mundo como está hoje. Nós vimos pessoas ontem que estavam com fome, irmãos. E dando graças a Deus que chegou comida. E comida quente, comida cheirosa. Você vai dizer, pastor, esse é o objetivo da igreja, somente isso? Não, irmão, isso é uma parte. Deus está nos dando experiências sobrenaturais. Lá fora da igreja, irmãos, você vai ter muito mais experiência do que aqui dentro. Aqui é só 2 horas. 3, se der. E lá fora é o restante. Deus quer você aprovado aqui dentro e lá fora. Amém. Jesus disse uma frase tremenda que eu estou meditando sobre ela. Ele disse, você não é aprovado, falou para mim isso, você não é aprovado pelo que você prega. Você é aprovado pelo que você pratica. Eu posso ser um excelente pregador, irmão, mas minha vida não recomenda. Paulo fala isso, tendo pregado a muitos, eu vigio para que eu mesmo seja reprovado. E Jesus disse, eu vou mostrar a quem eu vou comparar. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. E vou mostrar também quem ouve as minhas palavras e não a pratica. O que ele está dizendo? O sucesso seu é na prática da palavra, não é só ouvir. Aleluia. Você está aqui ainda, irmãos? Tá fluindo segundo o meu chamado, tá? Então, receba. Eu também estou vigiando para não ser reprovado. Aleluia. Sabe que nós temos na palavra de Deus, em Números 14, versículo 1. Eu quero ler isso aqui para você. O que a murmuração traz? Eu sei que vocês nunca murmuraram, tá? Então, lá um povo lá na África que faz isso. Provavelmente.
Números 14:1 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação, gritou em alta voz, ou em voz alta, e o povo chorou toda aquela noite, pois os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? E para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam como presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. E a resposta de Deus, irmãos, veio em Números 14:28. Disse-lhes Deus, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vocês. Irmão, uma murmuração contra a palavra, para mim não funciona, funciona para o pastor Adriano, para os irmãos, para mim não funciona. Deixa eu dizer para você, funciona para quem crê. Quando você murmura contra a palavra, irmãos, e você começa a falar o que não deve, você vai colher daquilo. Você tem que falar o que você acredita, não o que você sente. Se você for falar o que você sente, é melhor você calar um pouco e dizer: eu vou segurar isso aqui, não vou falar nada. Eu estava vindo para cá e me deu uma dor forte no ombro, dirigindo o carro aqui na Imigrantes. Aí eu peguei o meu dedo assim, dirigindo, segurei com a outra mão o volante, para não largar o volante, Toquei aqui, eu disse: sai agora. Não estava aqui. Tirei a mão e continuei dirigindo. A dor saiu. Daqui a pouco, passou uns quilômetros, de novo. Eu disse: já não falei para sair? Quem estivesse no carro, o pastor ficou doido, Falando sozinho. Não, estou falando com a dor. Falei: sai daí. Eu já te repreendi. Você tem que ir embora. Voltei a dirigir. Saiu de novo. Sabe, irmãos, as reações suas é de acordo com o que você crê. Vocês estão ainda aí, não? Um dia, eu vou contar essa história para você, porque eu vivi ela. Eu estava indo para um aniversário de uma senhora de 90 anos de idade em São Bernardo do Campo, Santo André, não me lembro, no ABC. Subindo a Anchieta de carro, eu tive uma dor tão forte, irmãos, subindo com a minha esposa na época, tão forte, que eu falei: eu vou voltar para casa, eu não estou suportando. Era uma dor aqui na lateral do rosto, como se estivesse doendo o dente, mas não era o dente, era aqui a lateral, essa musculatura aqui. Uma dor insuportável. Cheguei a pegar o retorno, na Anchieta tem um trecho que dá para fazer retorno ali no meio das cotas, Uma das cotas tem um retorno ali. É que eu andei muito na Anchieta, tá? Não se preocupe, não. E retornei, estava voltando já, e o Senhor disse para mim: por que você não ri? Eu lembrei do pastor Bud, vocês já contaram aqui para vocês, que ele tinha uma pedra no rim, estava chorando de dor. Ele conta que ele estava agarrado no vaso sanitário, no banheiro ajoelhado, de tanta dor de cólica renal. Quem teve cólica renal sabe como é que é a coisa, é bem difícil. E ele estava chorando já de cólica renal. E o Senhor falou: Bud, e a sua alegria? E sabe, irmãos, ele começou a rir. Isso é experiência pessoal nossa, tá, irmãos? Não é uma doutrina do riso, não. Experiência que você pode aplicar se Deus falar com você. Ele começou a rir, sem vontade. Pensa numa dor de cólica renal. Alguém já teve cólica renal aqui? É muito dolorido, irmãos? Dá para rir? Não. E ele botou força, a risada dele foi assim. Começou a forçar mesmo, irmão, numa risada. Daqui a pouco a risada pegou ele começou a rir mesmo. Não passou muito tempo, a pedra saiu. A dor sumiu. E eu estava na serra, descendo já para ir para casa de tanta dor. Eu comecei a rir no carro. A esposa estava do lado, começou a rir também, porque riso um faz o outro rir, Você já percebeu? Quando um ri, o outro também começa a rir. E eu comecei a rir, aí a unção do riso pegou em mim, irmãos. Eu comecei a rir de uma forma bem, bem escandalosa. Quando estava já descendo a serra, a dor, do jeito que veio, foi. Desapareceu. Eu falei: desapareceu.
Passa do ano, não está doendo mais. Aí eu vou voltar. Aí peguei um outro retorno e fui para a festa, irmãos. E uma pessoa foi salva lá. O diabo não queria que eu fosse lá. Ou seja, irmãos, você tem que fluir naquilo que você acredita. Não flui naquilo que os outros estão dizendo para você fluir. Não flui de acordo com o livro. Ainda que seja bom você leia, porque você vai se encher da palavra. Mas flui de acordo com o que você crê. É aquilo que vai funcionar para você. E aqui, irmãos, nessa passagem, Deus está dizendo para eles, olha, conforme vocês falaram, vocês vão receber. Glória a Deus. E diz assim, no 14:28 de Números, disse-lhe, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os demais que foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima. E os dentre vós, que contra mim murmurastes. 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, os que dizeis, olha só, mas os vossos filhos, que vocês dizem, que por presa eles serão, farei eles entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Meu Deus do céu. Você lembra o que eles falaram? Porque nossas mulheres, nossos filhos vão ser por presa. Por que Deus fez isso com a gente? Aí Deus falou, então, eles que você disse que por presa, eles vão tomar a terra e vocês não. Vocês vão morrer antes de entrar lá. Não é que matou todo mundo de uma vez só, não, irmãos. Foram morrendo porque não entrava lá. E a geração foi passando, os filhos e as mulheres entraram. E Caleb e Josué entraram também. Vocês estão aí, não? E você pode dizer, mas pastor, isso é velha aliança, não está na nova? Vamos lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá? Isso, vamos lá. Vai estar lá. Mateus está providenciando. Amém. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, aonde? No deserto. Ele está citando aqui aquela passagem. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Versículo 10. Vamos lá, 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse, este sempre erra onde? No coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, está falando conosco aí. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de que vos afaste do Deus vivo. Palavra de salvação. Ou seja, se você, irmãos, pode fazer o que você quiser, falar o que você quiser, a sua vida vai falar mais alto do que as suas palavras. Aleluia. E sabe, irmãos, nós temos que falar o que cremos. Se Deus disse, eu creio, ponto final. Eu quero falar duas coisas aqui para vocês hoje. Deus fala pela sua palavra, sim ou não? E Deus fala no testemunho interior. Se Deus falar com você, irmãos, mesmo que pessoas sejam contrário, eu vou falar um exemplo meu, por exemplo. Nós reativamos a Escola Rema lá em Santos. Temos aqui 2 diretores do Rema aqui com a gente, em Praia Grande. Muito nos honra ter vocês como diretores lá. E quando eu reativei a escola, alguém disse para mim, da minha própria igreja lá, minha que eu falo do Senhor, né, que não é minha. Eu estou gerenciando algo que tem dono. O senhor tem certeza de abrir a escola? Colocando dúvida em algo que Deus falou comigo, eu respondi, Deus falou comigo e eu vou abrir de novo. Eu vou abrir. Eu vou seguir a inspiração do Espírito, irmãos. E hoje, para a glória dele, tem 64 alunos matriculados. Sabe? E vai ter mais, irmãos. Porque Deus está no negócio. Os homens entregando a marmita ontem, irmãos, deixa eu contar para você.
essas pessoas que se agregaram, no testemunho que foi dado ontem, que eles foram entregar as marmitas, quando foram entregar para uma pessoa que estava na rua, um rapaz do posto de gasolina do lado correu lá e disse: vocês estão entregando comida? Então, está aqui 2 refrigerantes para dar para eles. Ó. Vai chegar as coisas, Deus vai fazer, irmão. Vai mover um, vai mover outro. Você só tem que estar lá. Quando Deus dá uma inspiração, irmãos, Ele faz tudo para acontecer aquilo que Ele diz. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ele move, irmãos. Você não pode ficar parado quando Deus solta a palavra. Deus soltou a palavra, eu creio, ponto final. Vão se levantar as vozes e você vai dizer: ok, Deus disse para mim, eu vou ficar com Ele até o final. Pastor Bud, irmãos, lá no começo, ele pregava com uma caixa de papelão como púlpito. No comecinho, tinha 15 pessoas, 10 pessoas na reunião. Ele disse: eu já vejo aqui um baixo, uma bateria, eu vejo aqui uma guitarra. Vai lá na nossa sede para você ver o que aconteceu. Chegou tudo o que ele creu, irmão. No momento que ele estava pregando, só tinha caixa de papelão, não tinha mais nada. E as coisas chegaram. Deus disse para ele: verbo da vida vai para todas as nações. O que está acontecendo? Pessoas estão se ligando ao ministério, lá da Suíça, da Alemanha, da Itália. Eu vi na internet, vocês têm um site aí, eu estou interessado nessa palavra. Aí, bom, Guto manda, apóstolo Guto manda alguém lá para ficar lá e pregar para aquele povo, já monta uma igreja. Está acontecendo, irmãos. Lá no Japão, José, teve agora recente, lá em Campina Grande. José e Joani são os missionários do Japão. Eles estão com uma igreja de mais ou menos 80 membros. E 80 membros do Japão é multidão, irmãos. Está avançando. Difícil? Não foi fácil. 15 anos de luta lá. E deixa eu trazer uma verdade para você que o irmão Rega fala nos livros dele. Alguns dizem: não, eu vou para Canaã, vou para Canaã. Vou para Canaã. Deixa eu dizer para você, dá a impressão que Canaã é quando você vai ser arrebatado. Não, Canaã tinha inimigo. Nós lemos hoje, Amalequita, Filisteu, estava lá, todo mundo lá. E tinha luta. Mas no céu não vai ter luta, o diabo não está lá. Então você não vai para Canaã, para o céu. O diabo foi expulso de lá, irmãos. Ele está aqui entre nós, não está aqui nesse lugar, mas ele está aqui embaixo. Então, a luta, irmãos, aqui embaixo, ela existe, faz parte do processo, mas quando você for arrebatado, que você vai para Canaã, você não vai para essa terra onde tem inimigo para você lutar. Você vai para onde Deus está, onde não tem inimigo lá. Vocês estão ainda aí, não? Quem já cantou essas músicas? Eu já cantei no passado. Eu vou para Canaã. Não, irmãos. Canaã tem inimigo lá. Cidade fortificada. Então, os filhos de Anak estavam lá. Então, não, irmãos. Quando você for para o céu, você não precisa lutar, não. Jesus já venceu por você e deu a vitória para você. Ele já venceu, irmão. Você pode pegar isso para você. Mas o que Deus disse para mim, para falar para vocês hoje é assim: vigia o que você fala. Eu sei que aqui nós cantamos a verdade, é maravilhoso esse ambiente aqui. Mas aqui é só 2 horas, 2 vezes por semana, 3, não sei se todo mundo vem esses dias. A maior parte do tempo é lá no seu trabalho e na sua casa. Como é que tem sido a sua fala? A filha pronta uma situação, você fala: esse menino não tem jeito mesmo. Quem disse? Foi Deus que falou? E por que falamos assim? Palavras têm poder, irmãos. O universo foi criado pela palavra de Deus. Lê Gênesis 1, versículo 1. Você vai ver lá Deus fazendo as coisas só com a palavra. Jesus também criou coisas com a palavra dele. Alguém pediu para ele curar, ele disse: eu vou curá-lo. O que aconteceu? Curou. Ele disse: eu vou ver, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou falar com Deus. Se Deus quiser, eu vou curar ele. Eu nunca li isso na Bíblia, irmãos. Por que não está escrito assim? Porque Jesus sabia e lia a Bíblia. Você não sabia que Jesus lia a Bíblia? Ele lia a Torá lá, a Taná, que é a Bíblia dos judeus. Lia o profeta Isaías, tanto que estava numa sinagoga um dia, ele foi lá e leu o texto de Isaías. Irmãos, ele lia, então aprendeu a ler. E você que não lê ainda, é bom para aprender. Ele leu
e se identificou. Ele disse: essa profecia se cumpre hoje. Ele se localizou na Bíblia, irmãos. Ele sabia que Isaías escreveu que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que estava sobre ele, né, nos trouxe alívio, irmãos. Ou seja, ele sabia que ele era aquele cordeiro que ia morrer por nós. Há um texto que eu quero ler com vocês, que isso vai te esclarecer um pouco mais. João, capítulo 20, versículo 27. Quem lembra desse discípulo aqui? O que você lembra quando você lê esse nome? Ele só lembra uma coisa dele, né? Não tem nada, não tem milagre, não, teve uma situação com ele. Quem lembra o que aconteceu? Vamos lá, começou com as mulheres. Quem viu primeiro Jesus ressuscitado? As mulheres, Maria veio, né? Ok. Está de acordo com a Bíblia? Sim, ele falava: olha, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou voltar. Aí a primeira que trouxe a notícia foi as mulheres. Os discípulos acreditaram? Não. Mas teve um que foi mais atrevido, que foi esse aí. Ele falou: faz o seguinte, ó, você está falando que ele está ressuscitado, mas ó, se eu não ver e não tocar nas marcas, eu de modo algum crerei. Então aqui eu vou fazer uma separação do crente que fala que crê e na verdade não pratica o que crê. Só falar não significa que crê, irmão, porque a fala está ligada ao coração. Vamos ler o texto então, vamos lá? E logo disse a Tomé, volta ao 28, por favor. Mais um, por favor. Mais um. Mais um. Vai voltando. Vamos lá. Esses, porém, foram registrados para que crer que Jesus é o Cristo. É esse mesmo? Acho que não, né? Não, é 20 e 27, volta os versículos só. Isso, 20 e 27, você está no 31, volta no 27. Volta agora um pouquinho, não avança não, volta. 26, 25, isso. Ai, tá bom. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e quem? Tomé. Com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse o que para eles? 27. E logo disse a Tomé, pronto, eu quero só parar aqui. Pensa Jesus no céu. Está tudo bem com ele lá no céu? Com Deus, à direita da majestade. E de repente o Tomé disse: eu não acredito. Irmãos, 3 anos com Jesus, vendo os milagres, vendo acontecer maravilhas, participando de situações com Jesus, era para ele falar o que ele disse? Não. E quando Jesus está no céu, eu sei porque ele estava lá, ele falou, ele é nordestino, ele falou: não acredito não. Tomé, justo Tomé. Pai, eu vou descer, espera aí, eu vou descer. E a Bíblia diz que ele entrou e disse: paz seja convosco, foi direto para ele. Rapaz, a incredulidade de Tomé puxou Jesus para aquele momento, irmãos. Falou: Tomé, você dá trabalho, hein? Me fez descer. Estou falando eu, tá? Não está na Bíblia, não. Por quê? Ele falou incredulidade. O fato já tinha acontecido, porque ele havia falado que ia acontecer, ou seja, a palavra que ele disse era verdade. As mulheres viram, relataram o fato, alguns creram, outros não. E esse foi mais atrevido e disse: se eu não tocar e ver, de modo nenhum eu vou crer. Pois Jesus falou: pois então estou aqui. Agora imagina você encontrar com Jesus aqui agora, nesse lugar, fisicamente. É possível? Sim ou não? Tem algum crente aqui, não? Jesus tem um corpo de carne e osso, tem sangue. O sangue dele está diante do trono. Porque se você não estiver lá, você não está espiado. É um corpo glorificado. Depois um dia nós explicamos para vocês com mais detalhes.
Se ele viesse hoje aqui, ele pode estar aqui? Pode. Ele é Deus, ele pode se manifestar onde ele quiser. Ele tem um corpo glorificado. Então ele pode vir aqui. Como ele foi lá. E por 40 dias ele apareceu para eles. E quando ele apareceu, ele foi direto em Tomé. Eu imagino a cara do Tomé, irmãos. Não sei você, né? Quando os discípulos olharam, Tomé, tu está numa fria, Tomé. Jesus apareceu aí. E sabe, irmãos, Jesus carrega até hoje as marcas. Do lado, nos pés e nas mãos. Essas marcas são as marcas da aliança. Que você foi resgatado. Ele pagou o preço por você. As marcas. E Tomé falou exatamente isso. Se eu não ver e não tocar. E o texto diz o que lá? Vamos lá. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo. Agora, põe o dedo em alguém que ressuscitou. Não é uma pessoa física igual nós, que tem sangue, coração pulsando, e cabelo branco cresce e tal. Não, não. Era alguém glorificado. Ele falou, vem e toca com o dedo. O que ele está dizendo? Você vai tocar aquilo que você disse. Eu só acredito se eu tocar. Então, tu não vai sair daqui enquanto não acreditar, seu Tomé. Vocês estão ainda aí, não? Estou falando eu, tá? Ele não disse isso. Não está registrado assim. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu. Por que o lado? Lembra que o oficial romano foi lá e cutucou ele com a lança? Não sejas o quê? Ele não está falando para um leigo, não, irmãos. Alguém que seguiu ele por 3 anos. Jesus ficou, vamos dizer assim, vou falar eu, né? De novo. Falo eu, digo eu, né? Não o Senhor. Rapaz, 3 anos eu estava contigo, Tomé. Eu não acredito, não. 3 anos eu estou com você, você duvidando que eu ressuscitei. Toca aqui, vai, põe o dedo aí. Imagina a cara dos outros discípulos. Tomé, eu te falei, Tomé, não fala desse jeito. Cuidado com o que você fala. Ele teve uma experiência que acho que transformou a vida dele. Agora, irmão, você não precisa que Jesus venha aqui fazer isso com você. Ele disse, eu creio e ponto final. Você pode dizer, mas ele me curou mesmo, pastor? Sim, ele te curou. Só que o teu corpo ainda pode ser que não experimentou ainda o fato. Mas a lei espiritual que diz que você já foi curado, está escrito. Deus já liberou a palavra. Ele já pagou, o cordeiro já pagou o preço. E você não precisa pagar um preço de alguém que já pagou. Vocês estão comigo, não? Jesus não mentiu para nós, diz, no mundo tereis. Se ficasse só aí o texto, nós estávamos bem ruins de situação. Mas ele falou, tem bom ânimo. Eu venci. Tem bom ânimo. Diga para alguém, tem bom ânimo. Às vezes está desanimado, está chateado. Ei, irmão, se anima. Os céus te esperam. Aí tem pessoas que dizem, eu não vou nem tomar remédio mais. Ei, irmão, o médico mandou separar. Jesus mandou separar de tomar o remédio. Se ele mandar, e você perceber, e o médico diz, olha, você está curado, não toma mais não. Não tome. Porque tem crente, irmãos, ou é radical demais, ou é incrédulo demais, né? Ou se agarra debaixo com a palavra, e faz coisas que são erradas, já vi pessoas morrerem assim, né? Não vou citar o nome não, porque é da região aqui, uma pessoa famosa que morreu, porque se apegou à palavra, não, eu sou curada, e foi embora. Deixa eu dizer para você, Deus é um Deus que fala a verdade. Não há mentira em Deus. Quando você se apega a Ele, irmãos, a chance de dar certo é 100%. Agora, deixa eu dizer para você, da parte de Deus é 100%, e da tua parte? Aí pegou, né? É meu chamado, irmão, não se preocupe não, fique tranquilo. Né? Talvez você não dance nem pule, mas eu vou dizer para você, essa palavra salva você. Por quê? Naqueles momentos de aperto, quem já chateou aqui alguma vez? Faz assim com a mão só, assim, pá. Euzinho, né? Naquele momento, irmãos, é o momento de você colocar a palavra em você. Não é ser crente bobo, não existe nada disso na Bíblia, tá? Mas é você relembrar o que Jesus disse para você. Dentro de você é um depósito muito grande.
Você vem ao culto sempre, está ouvindo sempre a palavra, está participando do discipulado, participou do culto de quinta de ensino. Você tem a palavra. Naquele momento, se você parar um pouco e pensar em Jesus, vai subir uma palavra para salvar você. E se não subir, liga um louvor. Não põe sambão, não, põe louvor. E você vai ver o louvor, irmãos, aquela atmosfera vai favorecer você a ficar mais sensível. Deus fala até hoje, viu, irmãos? É que às vezes nós não escutamos, mas que Ele fala, Ele fala. Às vezes nós estamos tão atribulados que nós ficamos com o ouvido fechado para ouvir o que Deus está falando. E algumas vezes Ele vai pedir para você fazer coisa que você não quer fazer. Aí você vai dizer, não é Deus não. Não é Deus não, não é Deus não. Eu não quero, estou com raiva da fulana, não vou fazer não. Às vezes Deus vai pedir coisa para você fazer que vai quebrar isso. E Deus está querendo quebrar coisas em você. Deus não quer você somente com aparência, Deus quer você verdadeiro. Sabe por quê, irmãos? A aparência engana os outros, mas não engana a Deus. Né? Nós temos uma aparência de piedade, mas de nós foge o poder. Não, irmãos, nós temos que ser o que Deus diz que nós somos. E caminhar segundo aquilo que aprendemos com Deus. Eu posso viver uma vida de aparência, irmãos. Né? Mas deixa eu dizer para você, Deus sonda o meu coração. Ele sabe o que eu faço de fato. Né? Nós estamos aqui hoje e durante essas 2 horas, são 2 horas maravilhosas na nossa vida, que fazem parte, e isso aqui é importante. Mas o restante do tempo, Deus está querendo ter comunhão com você. Ele quer falar com você ao seu coração. Eu já contei aqui, vou repetir, né, que eu estou com o microfone ainda. Um dia eu estava a pregar, hoje a gente não usa mais gravata, eu não uso, posso usar se eu quiser, não é a gravata que prega. E eu achava que era. Eu fui lá no guarda-roupa, tinha um monte de gravata, e eu fui pegar e subiu uma palavra, essa não. Eu falei, engraçado, ouvi a voz de Deus, né? Alguns pensam que o pastor, quando fala assim, pensam que a voz faz assim, filho meu, essa não. Quem está falando? Eu estou falando. Não, irmão, não é uma voz assim, não. É um testemunho interior. É algo assim, fala, rapaz, parece que eu ouvi. Não, então eu vou pegar outra. Aí veio, não. Aí peguei uma, não tem palavra nenhuma. Falei, então vou pôr essa. Falei, vixe, hoje vai ser aquele pregador. Deus escolheu a gravata, rapaz. Hoje vai ser uma pregação daquelas. Pus a gravata, fui pregar, foi igual a todos os cultos. E eu cheguei em casa para tirar a gravata, falei, Senhor, e aí? E a gravata? Ele falou, não, eu só queria saber se você me obedecia. E eu falei, rapaz, eu aprendi com ele a ficar sensível até num ponto tão simples de escolher uma gravata. Ele falou, não, eu só queria que o senhor me obedecesse. Eu não disse que você ia pregar maravilhosamente com a gravata, eu só disse para você pôr aquela outra. Uma vez a Sueli, a esposa anterior que eu tive, eu fui viúvo, né, para quem não sabe, e ela foi numa igreja pregar. Congregação Cristã. Não, perdão, Brasil para Cristo. E quando ela saiu de casa, ela ia sair de casa, o Senhor disse, vai, troca a calça comprida pela saia. Ela achou estranho. Não, eu vou trocar. Foi lá, trocou, pôs uma saia, e foi, um vestidão, né? E foi pregar, pregou tudo. Quando acabou, juntou umas irmãs perto dela, assim, o que a irmã pensa a respeito de mulher que usa calça comprida? Ela falou, ui, escapei. Deus me deu o escape. Na hora, irmão, ela falou, foi uma coisa tão sutil que Deus falou para mim, eu troquei a calça pela saia. Não custou nada para mim, ela disse. Agora, lá seria um escândalo, provavelmente, ela não sabia. Então, veja, irmãos, ouvir a voz de Deus, o testemunho interior, e ouvir pela palavra, né, se Deus falou com você hoje, irmãos, fica atento com o que você está falando. Se você é casado, peça ajuda do marido, mas cuidado, irmãos, porque às vezes em casal, um fica cobrando o outro, isso é terrível. Nem Deus cobra, às vezes, mas o casal, viu que foi pregado? Tem que vigiar sua boca, viu? Aí o outro vira, você também, viu? Aí fica os dois brigando. Uma coisa certa, mas vira uma... Né? Ninguém aqui é assim, é lá na África, tá, irmão? Os casais aqui são uma bênção. Porque falar errado, irmãos, constantemente, se você não renovar a tua mente, você fala errado. Essa minha dor na coluna, meu Deus, a dor é sua, é? Quando é que você comprou ela? Vocês estão aí, não? Quem falava assim, a minha dor, a minha enxaqueca, você não tem, você não é seu, não.
Ah, mas é só um jeito de falar. Não é não, irmãos. É pela boca que você fala. Você vai ter as coisas pela boca. Se confessar o Senhor Jesus e crer com o coração, será salvo. Falar, o falar. Vigia o que você fala. Eu lembro de um cunhado meu que foi casado, a esposa começou a cozinhar nova, e ela viu a Sueli na época fazer um frango, vou falar para quem cozinha aqui, o frango para ficar dourado, ela cozinhava um pouco, depois ela fritava no açúcar, um pouquinho de açúcar, que deixa ele dourado, é isso mesmo, as mulheres aí que sabem, né? Fritava no açúcar e o bichinho fica dourado, fica bonito o frango, que é aquele branco de frango, né? Que a gente, que coisa horrível. E essa irmã dela foi fazer o frango. E ela esqueceu de perguntar a quantidade de açúcar que colocava. E era uma colherzinha, e ela colocou uma xícara. E aí ficou dourado, irmão, ficou maravilhoso o frango. Lindo. E o marido, quando foi comer, ele falou, Ela falou, tá bom, querida? Ela falou, tá, mas tá um pouquinho doce. É um doce de frango. Sabe, eu estou contando esse exemplo para você entender que nem sempre, né, você copiar os outros dá certo. Você tem que saber a receita certa. Então eu quero que você aprenda a falar certo. E use o seu marido ou a sua esposa para te ajudar, se você é casado, ou se não, seu pai, a sua mãe. Né? Quando acabar de pregar, por exemplo, o casal pregou, custa fazer, foi bem uma pregação. Por exemplo, já peguei alguns ministros que no passado pregavam, foi uma professora do Rema, que ela falou assim, pastor, me avalia, como é que foi minha pregação? Eu falei, foi excelente, irmã, foi maravilhoso. Só que você tem a mesma mania que eu no passado, agora não mais. Eu só bato devagarzinho agora. Eu desci o chicote, irmãos. Quem sabe o que é o pastor descendo o chicote? O pessoal saía daqui dizendo, ai, aleluia, né, do culto, porque era só chicote. E eu falei, você é igual a mim, você prega e lanha, irmãos. Eu vou dizer para você, ovelha que apanha muito, acaba não ouvindo, mas você não. Ela falou, mas eu prego assim? Eu falei, prega. Ah, tá bom. Aí no outro culto que ela pregou, era outra pessoa pregando. Eu falei, glória a Deus. Quem ganhou foi ela e o povo que estava ouvindo ela. Às vezes nós precisamos realmente fazer correções. Mas uma vida só de correção ninguém aguenta. Né? Tem que pular, tem que dançar, vocês fazem muito bem isso aqui. Mas às vezes vem a correção também, é a multiforme graça de Deus operando na igreja. Nós precisamos de todos os dons operando na igreja, irmãos. Né? Quem é profeta, quem é evangelista, quem é mestre. Né? Eu sou pastor de chamado, e as pessoas sabem, porque quando eu chego perto, as pessoas me abraçam como se fosse um pai. E isso é uma unção pastoral que Deus me deu. Né? Às vezes, sem palavras, já entraram no meu gabinete para conversar, sem palavras, não falei nada, a pessoa falou o problema e a solução junto. E eu disse, essa é a solução. Ela falou, é mesmo? Eu falei, você acabou de dar a solução. O problema e a solução juntos. Foi só eu ficar quieto. A unção operou, irmãos. A unção nos ajuda a pastorear. E sabe, dependemos de Deus. Né? Chegou uma vez um homem na minha sala lá, eu nunca vi um homem com tanto problema, irmãos. Ele não é da nossa igreja, não. Pensa, sem dinheiro, sem mulher, sem família, sem saúde. Senhor, o que falta para ele? O que sobrou nele aqui? Não tem nada. E Deus me deu a resposta, eu aconselhei ele, sabe? Eu fui resposta de Deus para aquele homem. Porque muitas vezes as pessoas chegam quebradas na igreja, irmãos. E Deus tem o conserto. Se você tiver a palavra certa, se você falar correto, você pode auxiliar. Deixa eu dizer, para vocês todos entenderem, aqui não funciona só com o pastor Adriano e Vanessa. Você tem muito mais contato com pessoas do que eles. Eles podem se esforçar, no máximo, hoje aconselha 2. Mas você tem contato, fulano, como é que você está? Não está bem, eu vou orar por você. Você é a mão pastoral que chega lá. Nem você não sendo pastor, mas você está auxiliando as pessoas. Agora, se você vive a tua vida toda falando errado, falando incredulidade, como é que você pode ajudar alguém? Alguém vai querer imitar você? Não. Eu não quero ser igual a você. Mas se você fala, pessoas chegarão até você para pegar conselho. Porque vê que você está falando em linha com a palavra. Não está dizendo que você não vai ter dificuldade. Você vai ter situações. Mas Deus vai te ajudar.
Ele vai te ajudar. Se você for fiel à palavra, olha só, Caleb e Josué foram fiéis ao Senhor. Entraram na terra. Moisés não entrou. Se você ler a história de Moisés, por que ele não entrou, você vê lá, ele feriu a rocha. Deus mandou falar e ele feriu a rocha. E sabe quem fez ele ferir a rocha? O povo. Eu ia entrar, mas vocês não me deixaram entrar, porque eu me deixei mover por vocês e acabei perdendo a promessa. Sabe? Mas Caleb e Josué entraram, porque eles tinham um espírito que não era de incredulidade, né? Perverso coração de incredulidade. Não deixe isso entrar. Ele não está falando de não crente, não, ele está falando de crente. Crente incrédulo é horrível, irmãos. Tomé foi um exemplo. Eu acho que nunca mais ele foi incrédulo, né? Depois daquela, né? Acho que nem eu, se estivesse lá, ficaria igual. Fique em pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Vamos orar? Podemos orar?